Eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 em diante. Continuamos em silêncio. Se você não trouxe a tua Bíblia, presta bem atenção. Começamos então no versículo 11. Vamos silenciar. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é encoberto e nem tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus para que possa nos trazer e nos fazer ouvir, para que nós possamos fazer o que está escrito? Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que possa trazer o que está lá, e assim possamos ouvir? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. É só fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio, hoje, que certamente perecerás, morrerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, porque hoje coloco diante dos teus olhos a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, tudo aquilo que Ele havia de lhes dar. Palavra do Senhor. Acho essa palavra muito pertinente para nós podermos refletir o tema de hoje: Brasil, terra de Santa Cruz. Acho pertinente a gente ter a oportunidade de pensar o nosso cristianismo, a nossa presença nesse país, esse país que se diz cristão, esse país que se diz católico. Nós pensarmos o nosso espírito de pertença a Deus a partir desse texto bonito que nos propõe o contexto das escolhas. É tão interessante nós percebermos, minha gente, que aquilo que nós somos como pessoas, aquilo que você conseguiu ser até o dia de hoje, o resultado final, aquilo que nós conseguimos encontrar hoje aqui. Nós aprendemos lá na filosofia, na fenomenologia, né? Que o ser humano, ele se manifesta, é sempre uma manifestação. Quando eu estou diante de alguém, eu estou diante de um fenômeno, mas não é o Ronaldinho. Às vezes é fenômeno por causa de outras coisas, né? Fenômeno no sentido de você se manifestar.
Há algumas coisas de você que eu conheço, há algumas coisas que eu posso intuir, há alguns mistérios que estão preservados que você olha, a gente não consegue saber tudo, tem que conviver mais. Mas tudo isso que você é, tudo isso que eu sou, não é por acaso. Uma das lições mais bonitas que a faculdade me deu foi uma coisa muito simples, que a nossa professora de psicologia, né, Vicente, a Udi, nunca mais pude esquecer a frase daquela mulher. Eu, quando era aluno dela, eu era muito enjoado, muito antipático, queria saber as respostas de tudo, porque eu achava que a filosofia, a psicologia tinha que nos ensinar, nos explicar tudo. E aí eu usava de vez em quando aquela frase infeliz para ela: então a psicologia não explica? Aí ela ficava irritada, olhava para mim: não, ela não explica. E depois a maturidade foi chegando no meu coração, e eu fui entender que nem tudo de nós é possível ser explicado mesmo. Quantas coisas na sua vida você não consegue entender? Quantas vezes do seu comportamento, coisas do seu comportamento, das suas escolhas, do seu jeito de ser, que você ainda não consegue entender? Não tem psicologia que explique. Por quê? Porque você é um fenômeno. Você está em processo de manifestação, você está em processo de feitura, você está sendo costurado aos poucos. Haverá sempre um espaço para uma surpresa. Aí eu volto à aula da minha professora, e ela me dizia uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer, porque é uma realidade muito concreta para mim. Ela dizia assim: Fábio, coloque uma coisa na sua cabeça, mesmo que a psicologia não explique, compreenda que nenhum ser humano é incoerente. Gente, como é difícil acreditar nisso. Como é difícil a gente acreditar nessa frase: nenhum ser humano é incoerente. Aí eu dizia: mas como não é incoerente se eu percebo a incoerência? Aí ela dizia: você percebe porque você analisa o outro a partir das suas escolhas. Aí eu compreendi uma coisa interessante, que ela me ensinou. Cada ser humano está agindo de acordo com uma história que teve. Cada ser humano está agindo de acordo com um contexto de escolhas que pôde fazer ao longo da sua vida. E é verdade, minha gente. Nós somos a reação de escolhas que nós fomos fazendo ao longo da nossa vida. Um dia nós precisamos aprender a escolher. Mas quem foi que nos ensinou a escolher? O que foi que o outro nos ensinou a escolher? Qual foi o poder que o outro teve de nos fazer escolher o que é melhor? Aí a gente foi criando uma história particular, pessoal, que nos leva a alguns processos estranhos, que o outro reconhece como incoerência. E aqui vem uma palavra, e nisso é bonito, minha gente. Não importa qual seja o contexto das escolhas que você viveu, não importa qual seja o contexto das suas incoerências, todos nós caímos neste texto da mesma forma. Todos nós somos convidados hoje a viver e a pensar as escolhas que nós fazemos à luz da palavra sagrada, porque nela não há incoerência. E a conversão é isso. É você descobrir o seu processo, é você descobrir o que as suas escolhas fizeram com você, o que os outros escolheram por você, aquilo que foi transformado, o ser humano que você se transformou, e você não desanimar disso. Você tomar consciência e dizer: tudo bem, se Deus hoje me convida a escolher diferente, se Deus hoje convida a consertar uma história passada, eu estou disposto. E para isso nós temos a misericórdia de Deus, que vai nos resgatar, que vai nos salvar, que vai nos ajudar a viver o processo dessas escolhas. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. A música do Padre Zezinho, né? Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver.
Uma coisa é certa: no momento em que nós escolhemos, o que escolhemos trazer para a nossa vida, as pessoas que escolhemos que participarão diretamente da nossa história, os conselhos que escolhemos, a palavra que nos orienta, a leitura que fazemos, a influência que permitimos, tudo isso poderá se transformar numa bênção ou numa maldição. Aquilo que você é hoje, aquilo que eu sou hoje, é o resultado de uma série de escolhas que foram acontecendo ao longo da nossa história. Volto a dizer, em alguns momentos você não tinha condições de escolher sozinho, alguém escolheu por você. São os traumas, né? Quantas vezes nós precisamos ir para os consultórios psiquiátricos, curar os nossos traumas. O que é o trauma? Uma escolha infeliz. O resultado muitas vezes de um acontecimento trágico, infeliz. Alguém escolheu tratar você de um jeito errado, traumatizou seu coração. Quantos traumas nós temos, minha gente? Faltou consciência para aquele que estava vivendo do nosso lado? Sim. Talvez ele tivesse sido tratado do mesmo jeito. Eu já contei essa história. Eu me recordo que lá no Paraná eu encontrei uma amiga e tinha uma amizade muito grande com ela. E ela estava assim, a gente estava conversando, e duas das meninas dela começaram a fazer uma confusãozinha ali. E ela, muito irritada, perdeu a paciência imediatamente, que às vezes a gente perde a paciência com 2 segundos, né? Foi lá e deu um puxão de orelha na orelha da menina, que eu pensei que ia rodar ela do outro lado. Ela deu aquele puxão à menina, que dói demais. Eu nunca levei um puxão de orelha, mas deve ser uma coisa dolorida, né? Não que eu não tivesse precisado. A minha mãe fazia coisas piores. Mas ela fazia coisa boa demais. Aí quando ela voltou, que as meninas foram lá para dentro, eu vi que ela estava com uma expressão pesada. E ela tentando continuar o assunto que a gente estava, eu falei assim: o que foi que aconteceu? Essas meninas me tiram a paz. Aí eu disse: não. Você não só perdeu a paz, como agora você está pior no momento que você estava com raiva. Ela começou a chorar na hora. Eu não era padre ainda na época. Ela falou: Fábio, eu fiz com ela agora tudo o que eu odiava que a minha mãe fizesse comigo. Eu tinha horror, tinha pavor quando a minha mãe puxava a minha orelha. E hoje eu fiz exatamente igual. Eu fiz do mesmo jeito, da mesma forma que a minha mãe fazia comigo. Está entendendo por que o ser humano não é incoerente, gente? Aí eu compreendo a frase da minha professora. Motivos inconscientes muitas vezes nos levam a agir. Quantas vezes a nossa ação, ela não é consciente, ela está sendo motivada por motivos inconscientes, de realidades que às vezes aconteceram há 10, 20 anos atrás, que traumatizaram você, que não cabiam dentro de você. Eu gosto de dar esse exemplo. O trauma é como se fosse uma realidade que não cabe dentro da criança, é demais para ela. Como outro dia eu chamei a atenção de uma amiga que estava falando dos novos namorados na presença do filho dela. O casamento não deu certo, separou-se, voltou a ser solteira de novo, mas ela esqueceu que os assuntos sentimentais, sexuais, seja lá o que for, não devem ser tratados na frente de um menino de 5 anos. Na hora que ela começou a contar e rindo, aí eu fiquei com aquele, eu fiquei com o outro. Espera aí. Saí com o menininho da sala. Quando eu voltei, já voltei irritado. Se você nunca mais faça um negócio desse, o seu filho não está preparado para o mundo adulto que você quer colocá-lo. Cuidado, isso é trauma.
Uma criança pode até achar bonitinho, mas você pode ter certeza que você está machucando a alma dessa criança. Isso não cabe dentro dele, isso é um assunto que não deve ser tratado na frente dele. Você está escolhendo errado por ele. Você está julgando sobre ele um afeto estragado, que depois ele não vai saber administrar. Depois, quando ele for um homem, for um cafajeste, incapaz de amar uma mulher, quando ele for um espancador, um macho, porque lamentavelmente muitos homens, ao invés de serem apenas homens, eles escolhem ser machos também. Quando você tiver um filho macho demais, incapaz de amar uma mulher, incapaz de tratar essa mulher com respeito, nós vamos agradecer a você. Muitas vezes o que chega para nós, minha gente, é o resultado das escolhas que os outros fizeram. É tão triste você ter que reconhecer que muitas vezes os marginais que nos assustam, que nos amedrontam, que nos faz ficar trancados dentro de casas, eles não são nada mais, nada menos do que a irresponsabilidade de pais e de mães que não souberam ser presença do jeito certo, com as escolhas corretas. Aí aquele ser humano está agindo com incoerência. Claro, ele não tem o direito de matar, ele não tem o direito de roubar, mas aí você vai para dentro dele e você descobre que a única coerência que ele consegue neste mundo é essa. Ele está preparado para ser aquele ser humano que ele está sendo, ele foi preparado para aquilo. Infelizmente faltou na vida dele uma palavra certeira, um conselho pertinente, um dizer não, isso não pode, isso não deve, isso não pode ser feito desta forma, meu filho, esse brinquedo não é seu. A revista Isto É, essa semana, trazendo lá se devemos dar uma palmada na bunda do filho ou não, 4, 5 páginas refletindo sobre isso. Nos Estados Unidos, se você encosta um dedo no seu filho, você vai preso. Tantos países hoje discutindo como é que nós vamos educar os nossos filhos, se nós podemos bater ou não. Meu Deus, isso é um absurdo, isso é o colapso da humanidade. Ter que virar lei se pode ou se não pode isso ou aquilo, minha gente. O grande problema, sabe o que é? É que nós estamos buscando descobrir um caminho das leis, essas leis normativas que regem o nosso país. Isso pode, isso não pode, se você faz, você vai preso. É porque a gente esqueceu disso daqui. Nós nos esquecemos que a palavra de Deus, quando compreendida e bem interpretada, ela orienta a nossa vida. Que uma família que reza, que uma família que se orienta na palavra de Deus, para ela não importa se tem lei, se tem isso, se tem aquilo. São Paulo já dizia de maneira tão linda, vai ler a carta aos Gálatas, ela é inteira um convite à liberdade. Há alguns estudiosos da Sagrada Escritura que dizem que a carta aos Gálatas é a tradução mais sincera, mais honesta dos ensinamentos de Jesus, porque lá fala, é o tempo todo, já não estais mais sob o jugo da lei, já não é a regra mais que importa. Se vocês estão domesticados pela regra, pela norma, cuidado! Não saberão ser livres, e se justificarão o tempo todo. Está longe demais, não sabemos chegar lá, não chegou até os nossos ouvidos, como diz a palavra aqui. O mandamento que hoje eu te ordeno não está diante, não está distante, para que não possa buscar, não está além do mar, para que não possas atravessar e chegar. A palavra, o mandamento que hoje eu te ordeno é muito simples: diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Agora escolhe, eu não poderei escolher por vocês.
Não é possível a gente educar alguém, fazer essa pessoa chegar a um contexto de maturidade, se nós não ensinamos a liberdade. Deus nos trata da mesma forma, minha gente. Um país só vai dar certo no momento em que nós internalizarmos que nós somos homens livres, e que dentro deste país eu preciso escolher a vida nas pequenas coisas, eu preciso fazer o meu esforço por escolher Deus nas pequenas coisas, porque senão não é possível fazer este país ser cristão. A religião nos ensina isso. Quantas vezes você quis ensinar a religião somente pela regra? Somente pela regra. Como aquele menininho que uma vez eu encontrei lá em Belo Horizonte. Eu percebi que ele estava todo ressabiado com a minha presença, né? Quando a mãe dele falou que eu era padre. Ele disse assim: ixi, coisa boa não deve ser. Eu via isso na cara dele. Ele me olhava assim, de vez em quando passava pela sala, fazia assim, como quem diz, né? Ixi. Aí a mãe dele virou e falou assim, falou o nome dele que eu não me lembro: senta aqui, você não quer falar nada com o padre? Eu não. Passou de novo. Aí lá pelas tantas, pela 15ª passada dele, ele resolveu e falou assim: então tá bom, eu quero fazer uma pergunta para esse padre. Aí a mãe dele ficou assim assustada, né? Aí virou e falou assim: é obrigado a ir à missa todo domingo? Ô perguntinha infeliz, né? Que qual que é a resposta? Sim. Mas como é que você vai dizer um sim desse, com este peso todo de obrigação, se você não mostra o valor para o menino, gente? Aí a mãe dele, corada de vergonha: padre, pelo amor de Deus, esse menino me mata de vergonha. Eu falei: não se preocupe. Aí fala: é ou não é? Aí eu virei e falei assim: você é obrigado a encontrar os seus amigos todos os dias? Ele disse: não. Eu falei: mas você sente vontade? Claro. Você encontra todos os dias? Encontro. Eu estou perguntando é da missa, ele falou. Aí eu falei: mas eu não estou falando de outra coisa. Se você não é obrigado a encontrar os seus amigos todos os dias, e você faz um esforço para ir lá, você sabe o que é a missa? Aí ele me olhou assim. A missa não é nada mais, nada menos de um grande encontro que Jesus realizou com os amigos dele. Aí contei para ele a historinha. Jesus ia morrer, sabia que ia morrer. Quando a gente sabe que a gente vai morrer, você não sentiria vontade de reunir as pessoas que você ama e de ficar com elas um tempo maior? Ele falou: sim. Pois é. Você não acha que um jantar é uma boa forma de você se despedir dos seus amigos? É. Aí eu fui ainda mais profundo com ele. Se você soubesse que você ia morrer hoje, você faria um jantar para você se reunir com seus amigos e se despedir bem deles? Faria. E se você soubesse que um dos seus convidados não quis ir? Eu ficaria chateado. Pronto. Ele não é obrigado a ir no seu jantar, mas você fez o convite. A missa não é outra coisa, meu querido. Jesus celebrou com seus amigos este último encontro. Uma única missa na vida foi celebrada, mas nós continuamos atualizando no tempo, através da celebração, aquele encontro que aconteceu. Só que o mais bonito é isso: naqueles 12 convidados que Jesus tinha lá, todos nós estamos incluídos. Eu, você, sua mãe, seu pai. Aí eu pergunto para você: se você sabe que você está convidado, que é a última ceia de Jesus, isso para você pode soar como obrigação? Aí ele saiu calado, olhou para a mãe dele.
Eu falei? Eu não falei que não era obrigado? Mas aí é que foi mais o interessante. Ele continuou. Eu falei que não era obrigação? Só que aquele menino tinha escutado só a regra. Minha gente, se nós não damos o contexto da escolha, a pessoa vai viver uma obrigação fria. E dentro da igreja até o cachorro entra. E às vezes ele está participando mais do que nós, né? Às vezes ele está mais inteirado com a comunidade, amando, balançando o rabinho para quem está do lado, né? Está feliz ali dentro, do que aquela que está lá, cumprindo a obrigação. Você já imaginou se você está doente no hospital, e você percebe, porque lá em Minas a gente fala muito isso, de vez em quando a gente está conversando, batendo, nossa senhora, eu estou precisando ir lá fazer uma visita para ela, está doente. Não fala isso? A Neisa lá em Formiga fala direto, nossa, estou precisando demais de lá, gente. Coisa mais triste que tem é quando você está doente e você percebe que alguém entrou por obrigação. Não é possível você viver a beleza de uma escolha se ela foi obrigada. Agora, quando nós construímos o contexto da escolha, explicando a escolha, as pessoas vão ficar livres por mais tempo, minha gente. É igual a plaquinha na grama, né? Proibido pisar na grama. Você olha para o lado, olha para o outro. Quantas vezes o país não dá certo, o Brasil não é de Cristo, justamente por causa disso. Nós não somos cidadãos nas pequenas coisas. O que é o princípio da cidadania? É você amar o espaço público como seu. É você ter a consciência de que esta praça não é minha somente. Ela é de todos nós. Por isso eu não tenho o direito de pichar a frase que eu gosto. Por isso eu não tenho o direito de fazer o desenho que eu quero. Não, é um bem público, é de todos. É por isso que muitas vezes a nossa política não é exercida com a honestidade que nós merecemos. Muitas vezes as nossas lideranças administram o dinheiro público como se fosse um bem pessoal. Não é. Aquele dinheiro não é seu, você está só administrando. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Isso tem que valer para todos nós. Tem que valer para nós que somos padres, para você que é médico, para você que é filho, para você que é irmão, para você que é tio, para você que é vereador, deputado, chefe. Ô gente, essa semana ainda estava comentando isso. Não tem nada pior do que você ser mandado por uma pessoa burra. Não é? Se você tem um chefe idiota, boçal, não tem nada pior, porque não é nenhum problema obedecer, desde que você obedeça uma realidade que você acredita. A coisa pior que tem no mundo é quando você fica nas mãos de uma pessoa idiota. Outro dia eu fiquei nas mãos de uma pessoa idiota. Ela estava cumprindo a regra da maneira mais idiota que podia. É simples, eu estava dentro de um hotel, eu fui entrar no meu quarto e percebi que eu estava sem a chave, essas chavezinhas, esse negócio, né? Nisso a camareira estava lá dentro. Quando eu fui fazer assim para colocar, que eu vi que eu estava sem a chave, ela abriu a porta. Eu pensei, nossa, que graça, né? Que bênção, né? Não vou precisar voltar até o negócio que eu estava atrasado para sair. Aí quando eu fui entrar, não era no Brasil, ela não me conhecia, ela virou e falou assim, não pode. Aí eu, não, como não pode? Aí o que aconteceu? As pessoas que estavam comigo não estavam ali, estavam todos me esperando lá embaixo.
Gente, aquela mulher me via todos os dias ali, já tinha uma semana que eu estava no lugar. Aí eu disse para ela assim, aí ela perguntando, onde está tua chave? Minha chave não está cá, você estava... Aí ela virou e falou assim, eu vi que a chave estava aqui dentro. Eu falei, pois é, e eu todo bem-humorado, achando que aquilo ia ser uma situação simples de ser resolvida. Eu falei, não, é tranquilo, eu esqueci aqui. Mas que bom que a senhora... Não, que bom não. Aí eu olhei para ela, eu falei em português, eu não estou acreditando nisso, né? Ela sabe quem sou eu, ela sabe que esse quarto é meu. Aí ela disse assim, é a regra do hotel. Ela falou em inglês e em espanhol tudo misturado, é a regra do hotel. Se o hóspede não está com a chave, ele não pode entrar no quarto. Eu falei, mas minha senhora, a coisa mais simples que tem é a senhora me deixar entrar, eu pego o meu passaporte que está aqui dentro e mostro para a senhora. Além da senhora já saber que esse quarto é meu, é só eu pegar o meu passaporte está aqui dentro. Gente, ela não deixou. Eu tive que voltar, esperar aquela quase 20 minutos, aqueles elevador que demora para chegar no lugar, que o prédio era muito alto. E na hora que eu estava descendo, já irritadíssimo, eu pensei, gente, a coisa pior que existe no mundo é você ficar nas mãos de uma pessoa que não sabe refletir. Quantas vezes acontece isso com você? O seu chefe te manda fazer uma coisa idiota. Eu me senti um idiota, eu estava perdendo tempo. É uma regra, tudo bem obedecer a regra, desde que você tenha espaço para fazer a regra estar a seu favor. Regra pela regra é burrice, com todo respeito. Quantas vezes nas repartições públicas obedecem à regra, mas não são capazes de perceber que é possível ser humano naquela hora ali. É possível ser humano. Na mesma viagem, uma amiga minha perdeu o celular dentro de um teatro. Estava lá naquela confusão, no outro dia voltamos, ela precisava viajar, precisava voltar para a casa dela, as informações todas no celular, chegamos lá, a mocinha da recepção. Buenos dias. Aí falamos, né? É que ontem viemos assistir aqui a peça e ela esqueceu o celular na poltrona tal, demos até o número da poltrona. Aí a criatura olhou para nós, não posso deixar. Como não? Se está sendo feita a limpeza lá agora, as portas estão abertas, é só eu dar um pulinho lá, não. Você tem que ligar para o telefone tal. Aí começou. Olha só, você vai ligar para o telefone tal, vai informar que você perdeu, e daqui 24 horas eles vão entrar em contato com você. Minha gente, a pessoa tinha nas mãos a oportunidade de simplesmente falar, só um minutinho que eu vou pedir uma das faxineiras para conferir para você. É simples. É atitude cristã, humana, de perceber o outro que está do outro lado, da outra situação. Quantas vezes na medicina, doutor Roque, o que nós precisamos é isso, que o médico que está do outro lado, se recorde também que de vez em quando ele vai estar na mesma posição que nós. Qual é o tratamento que ele precisa? Qual é a escolha que você faz ali no momento em que você pode ajudar o outro ou não? Quantas vezes, minha gente, o Brasil não dá certo, é porque na hora que nós temos o poder de escolher, de ajudar ou não, nós optamos por não ajudar, nós optamos por não sermos sensíveis. No cumprimento da regra, nós obedecemos a regra, mas nós nos esquecemos que muitas vezes ela nos desumaniza. Esquecemos que a palavra de Deus precisa entrar na nossa veia e que esta cidadania, este bem viver, depende das escolhas que nós vamos fazendo. Não tem como fugir disso. O que você escolhe trazer para a sua vida, será caminho de bênção ou será caminho de maldição? Para o outro, para você? Para o outro, para você?
Moralizar este país passa por isso, em começar a eleger gente de bem para poder decidir por você. Você não tem o poder de fazer as leis do seu município. Você não pode escolher como é que o dinheiro público vai ser administrado lá na sua cidade. Você não pode falar e dizer como é que você quer o dinheiro do seu estado, o dinheiro do seu país, onde é que você quer que gaste os seus impostos. Mas você tem uma cédula de vez em quando na sua mão, que você indica quem vai escolher por você. Aqui. Diante de ti, ponho a vida e ponho a morte. Eu vou votar nele porque ele é muito de dentro da igreja. Cuidado. Isso não é garantia de nada. Porque ele pode estar dentro da igreja, mas a igreja ainda não está dentro dele. Aí não resolve. O melhor jeito de você eleger quem vai comandar os recursos que esse país tem, é você prestando atenção no jeito como aquela pessoa vive, na honestidade, na integridade. Você não pode votar de qualquer jeito, você não pode eleger de qualquer jeito. Em tudo, minha gente, você faz eleições o tempo todo na sua vida. Um dia você escolheu aquele marido, prefeito da sua casa. Promessas e mais promessas no tempo da eleição. Sobe no palanque e faz discurso e manda flores. Tempo de campanha. Ele estava em tempo de campanha. Estava uma beleza de ver. Sempre solícito, sempre disponível e falando assim, né? Aí depois casou, tomou posse da prefeitura, esparramou no sofá e virou aquilo que às vezes a gente conhece. É por isso que eu falo, amor para durar tem que viver em tempo de campanha sempre, porque há sempre um lugar a ser vencido, há sempre um lugar a ser encontrado dentro do outro. Casamento que não vive o tempo de campanha, né? É campanha para tudo. Tudo bem, casamos, e agora? Qual é a próxima campanha que nós vamos viver juntos? Até um dia está tudo veinho, mas ainda firme, amarrado de arame, né? Com poucos entusiasmos, mas felizes de estarem ao lado um do outro. A melhor de todas as campanhas a gente não perdeu. Nós continuamos elegendo o outro para fazer parte da nossa vida, e continuamos fazendo as escolhas certas. Minha gente, quantas vezes a destruição entra na nossa vida, porque nós elegemos a pessoa errada. Eu não estou falando de casamento somente, não. Aquela pessoa que você começa a escutar, a influência que ela vai tendo em você. Olha, respeitar, nós precisamos respeitar todo mundo. Não tem um ser humano nessa vida que não mereça o nosso respeito, por pior que ele seja, por pior que seja a vida que ele leva. Eu sempre parto deste princípio, porque a nossa humanidade é a mesma, e nós estamos todos sujeitos aos mesmos erros. Já diz a palavra de Deus, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Não se orgulhe por estar de pé, mas seja vigilante porque está de pé. Mas quantas vezes a morte vai entrar na nossa vida por causa das pessoas que a gente começa a escutar? Aquele espírito de porco, ainda mais em tempo de gripe suína, é um perigo. Em tempo de gripe suína, até leitão tem medo de espirro, então cuidado. Esta mesma cautela que nós estamos tendo por causa da gripe suína, álcool gel. Eu já estou com a mão tudo rachada, que isso aqui não está prestando mais nada.
do tanto que eu estava passando álcool gel na mão. Se uma pessoa espirrava perto de mim, eu voava, né? E quando eu tinha vontade de espirrar sobre... Aí, ó, cuidado, Salete, ela está com sintomas. Quando você começa a querer espirrar, você já olha para todo mundo, você já tem medo de dar um espirro, de ser recriminado. Minha gente, a melhor coisa que aconteceu foi justamente essa consciência que nós tomamos, que nós vamos lavar as mãos, porque vai ao banheiro. Que quando você está lá comendo na mesa, chega aquele outro bonitão que você não sabe de onde veio. Ah, boa noite! Boa noite! Não tem nada que me irrita mais do que eu comendo uma pessoa querer pegar na minha mão. Eu lavei a mão antes de comer, eu não sei de onde você está vindo, criatura. Ah, melhor você não sabe. Uma vez estou eu dentro de um banheiro, terminando de fazer um xixizinho. Quando vou na direção da pia para lavar a mão, estava vindo um outro, com a mão suja também. Padre Fábio! E o pior é que a situação dele era um pouquinho mais séria que a minha. Ele estava com a porta fechada, então não sabia o que era. Aí naquela hora, minha gente, eu gelei. Você não sabe o que eu fiz. Fingi que meu celular estava tocando, estava no vibra. Oi, tudo bem? Aí fui, né, despistando assim, lavei minha mão, esperei ele lavar dele também. Você pode, padre? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Uma coisinha boba, pequenininha. Só que nós fazemos às vezes a mesma coisa quando pessoas trazem coisas piores para a nossa vida do que bactérias nas mãos. Trazem vícios, destruições, palavras maldosas, agressividades, coisas ruins que vão infectar você com aquilo que há de pior na vida, que é a tristeza, que é a angústia, que é a ansiedade, que é a depressão, que é a tristeza, porque não vejo outro fruto do pecado senão isso na nossa vida. E quantas pessoas são portadoras disso, minha gente, e nós abrimos as portas para elas. Elas entram na nossa vida e não só pegam na nossa mão, como nos contaminam inteiros. Veja aquela grande cantora Whitney Houston nos Estados Unidos. Eu vi lá de perto o sonho que os americanos têm de ver aquela mulher reintegrada na vida. Um talento espetacular, uma mulher fabulosa, uma cantora de primeiríssima linha. E olha o que aquela mulher se transformou, gente. Sabe por quê? Porque um dia alguém se candidatou à prefeitura do seu coração, fez discurso, fez campanha, ganhou a eleição e depois começou a viciá-la em cocaína, heroína. E ela foi aceitando. E não teve outro destino. Diante de ti ponho a vida, diante de ti ponho a morte. Agora vai ter que saber escolher. Da mesma forma como o homem da mão suja. Estende a mão. E aí o que você faz? O que é que você escolhe? Ah, padre, é mais fácil pegar e largar para lá. Não. Você, no momento em que alguém estende, que entra na direção da sua vida, você tem que ter consciência o que essa pessoa está trazendo. Ela é portadora de quê? Deus. A nossa salvação, a presença do sagrado depende o tempo todo daquilo que nós escolhemos para nós. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Você como pai de família, como mãe de família. Cuidado com aquilo que você elege. Nós como cidadãos brasileiros,
cidadãos brasileiros que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade, porque senão nós não poderemos esperar justiça e honestidade dos grandes. Há um fato interessantíssimo na história do nosso país, quando em 1821, a coroa portuguesa ordenou que o príncipe Pedro de Alcântara fosse embora. Por quê? Qual era o interesse da coroa portuguesa? Fazer o Brasil ser colônia de novo. O nosso futuro dependeu da frase daquele homem, que, motivado por todas as pessoas que estavam ao redor dele, das lideranças políticas daquele tempo, disseram: Dom Pedro, o senhor não pode ir embora, o senhor não pode abandonar esse povo agora, esse povo precisa do senhor, nós não podemos voltar a ser uma colônia de Portugal. E qual foi a frase de Dom Pedro? Diga ao povo que fico. Não abandonou o povo, esteve lá. No dia 9 de fevereiro, que é considerado o dia do fico. Fico, eu estou aqui, eu não vou deixar você de lado, eu vou continuar aqui para proteger, claro, todo o processo histórico que veio depois, a independência, mas precisou que alguém decidisse. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante, é ela que vai definir o rumo do que nós vamos tomar. Hoje nós temos campanhas abortistas. Como é que você se posiciona diante de tudo isso? Não podemos absorver e admitir esse relativismo que está tomando conta de nós. Todos nós somos vítimas. Nós não podemos relativizar o valor da vida. Nós não podemos pensar o aborto, talvez em alguma outra situação eu possa... Não! Eu gostaria de fazer aqui uma menção honrosa à postura da cantora Elba Ramalho, que foi convidada para encerrar aquele evento que aconteceu em prol da vida. Quando os abortistas ficaram sabendo que ela iria fazer o encerramento, começaram a mandar ameaças para ela. Sabe o que foi a resposta da Elba Ramalho? Eu morro no palco, mas eu canto. Recebi na internet ontem. Eu morro no palco, mas eu vou defender até o final a minha opção. Diante de ti está a vida, está a morte. Ela estava lá. Deus pôde contar com o talento dela. Deus pôde contar com a força artística dela. Deus pôde contar com a resposta positiva dela. E eu fiquei surpreso. É tão comum você encontrar no meio do artista esse relativismo, nos meios artísticos. Ela não, ainda disse: sou mulher de missa diária, estarei lá para defender os valores da vida, estarei lá para defender os valores que eu acredito. É disso que nós precisamos, gente. Gente que se ergue, gente que se posiciona. Como é que você reage diante do que você vê? Diante do que é proposto? Como é que você defende a sua casa? Quais são as escolhas que você faz para a sua vida, para a sua família? O jeito como você escolhe tratar os seus filhos, a educação que você dá aos seus filhos, o rumo que você dá à sua vida? A quem você entrega a prefeitura do seu coração? E se nós podemos dizer que o Brasil é cristão porque você é cristão, este país só poderá ser um Brasil para Cristo no dia em que cada um de nós colocar a nossa atenção nessa palavra e a gente decidir e descobrir que a nossa opção passa pelas pequenas coisas. A nossa opção por Deus vai depender das pequenas coisas.
e que Deus quer esparramar as suas coisas dentro de nós. Dá um sol maior para mim aí. Há pessoas que você vai e conta para ela uma situação, né? Olha, estou precisando de ajuda, né? Aí ela olha, eu acho que eu posso. Vou dar uma olhadinha na minha agenda. Aí nunca mais ela te telefona. Há outras que têm uma capacidade de serem prontas, né? Há algumas que dizem, diga ao povo que eu fico. Há outras que dizem, fala para o povo que eu vou pensar. E está pensando. O mundo, a igreja, o reino de Deus, o Brasil, precisa de gente que se levante, que se coloque à disposição de fazer a mudança. Com uma frase simples, muito simples: estou aqui para ser amado e te amar, olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. Para quê? Para me render ao seu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração e te amar. Solta a sua voz. Te adorar. Por quem não espera em ti? Por quê? Pelos que não creem em eu. Pronto. Minha gente, não há uma forma mais bonita de nós reformarmos o mundo que essa. Algumas pessoas estão escolhendo hoje a morte, não importa, eu escolherei a vida. Algumas pessoas estão escolhendo a injustiça, eu quero escolher a justiça. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta, nós podemos escolher o que presta. Nós aqui no Rincão, você que está em casa, comece a pensar naquilo que você está escolhendo. Hoje eu não tenho dúvida de que Deus olha para este lugar e que Deus quer transformar o país a partir dele. Eu não tenho dúvida de que Deus está esperando. Deus mandou o recado e agora quer saber se você fica ou se você vai embora. Diga ao Senhor que eu fico do lado de quem quer transformar o mundo, do lado de quem quer fazer a mentira cair por terra, do lado de quem quer fazer a justiça prevalecer. Na vida tem aqueles que tô nem aí, pode fugir com seus problemas que eu não vou ouvir. Mas tem também aqueles, estou aqui. É desse que nós precisamos, para ser amado e te amar e deixar-me apaixonar. E diante de ti, para me render ao seu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração e te amar. Por quem não te ama, te adorar. Por quem não te adora, esperar. Por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Solta a sua voz. Te amar, te adorar.
esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem, eu estou aqui. Põe a mão no seu coração agora, fecha seus olhos. Eu tenho certeza que hoje, minha gente, diante dessa palavra, dessa exortação do Senhor que nos diz, não está distante de você este mandamento, mas está diante dos seus olhos. E hoje você tem a oportunidade de escolher o que você quer para a sua vida. Coisa boa é quando nós queremos para a nossa vida a mesma coisa que Deus quer. Deus quer que você viva, que você se realize, que você seja feliz, e que você faça o sacrifício que tiver que fazer para chegar a esta realização, a esta felicidade. Deus vai nos deixar sempre livres para escolher, mas nós precisamos pedir que a graça de Deus venha nos ajudar a escolher certo. Pode ser que hoje você chegue à conclusão que você tenha escolhido muita coisa errada. Quantas coisas você elegeu como prioridades na sua vida e que não eram? Quantas coisas você elegeu achando que te fariam bem e não fizeram? Não tenha medo de expulsar todas essas influências negativas. Limpa o território do seu coração com tudo aquilo que é supérfluo, com tudo aquilo que é estragado. Deus precisa esparramar as suas coisas no seu coração. Vá tomando consciência de que a conversão é você expulsar do coração os lixos que o mundo vai colocando, os lixos que os sentimentos estragados vão colocando dentro de você, e você prepara esse coração como se fosse um altar, onde Deus pudesse vir depositar as suas coisas. Ore pela pessoa que está do seu lado, peça a Deus por ela, que Deus conceda a esta pessoa a coragem de jogar fora o que precisa ser julgado, que Deus conceda a esta pessoa a capacidade e a coragem de expulsar todos os vícios, tudo aquilo que ela escolheu ao longo dessa vida e que só fez mal, tudo aquilo que danificou a sua alma, tudo aquilo que danificou o seu coração, tudo aquilo que lhe retirou a disposição. Interceda para que essa pessoa se liberte. Amanhã nós vamos viver o dia da independência do Brasil. Hoje nós escutamos Dom Pedro dizendo: eu fico, e trazemos esta frase para nós. Nós queremos também dizer ao Senhor: Senhor, eu fico do seu lado, eu quero continuar nessa luta, eu estou aqui. E quem sabe a partir dessa decisão amanhã nós possamos viver a beleza da libertação, da independência. Deus começa a trabalhar dentro de nós hoje, para que amanhã nós possamos sair daqui restaurados, libertados, independentes, assim como um dia foi proclamada às margens do rio Ipiranga um grito de independência. Diga ao povo que eu fico, foi a frase da nossa liderança naquela época. Nós trazemos essa frase para o contexto da nossa vida. Diga ao Senhor que eu fico, eu quero ficar com Ele, eu quero optar pela vida. Diga à vida que eu fico, diga à vida que eu quero viver. Quantos de nós, minha gente, hoje aqui precisam dar esse recado à vida? Quantos de nós estamos morrendo aos poucos? Quantos de nós estamos esquecidos da beleza da vida? Quantos de nós estamos deprimidos? Quantos de nós estamos esquecidos do valor que a vida tem? E nós precisamos dizer: diga à vida que eu vivo. Diga ao diabo que eu não quero pacto com ele. Diga ao diabo que na minha vida ele não terá vez. E agora, de maneira simples, bonita, singela, olha para quem está do lado e diz: diga a Deus que eu fico. Diga a Deus que eu fico, que eu não vou embora. Não vou embora mesmo.
porque este é o meu lugar. Diga comigo: este é o meu lugar. É o meu lugar. É na igreja. Na igreja. É na luta. É na busca de uma família restaurada, de um Brasil honesto, de um Brasil justo, de um país restaurado. Diga ao aborto que não. Diga aos relativistas que não. Que a vida é o valor absoluto. Em qualquer que seja a situação. E para aqueles que não amam, para aqueles que não adoram, nós dizemos que nós não desistimos. Te ama por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, espera por quem não espera em ti. Por quê? Estou aqui. Mais uma vez, bem forte. Levanta os braços pro Brasil inteiro ver. Te adorar por quem não te adora, espera por quem não espera em ti, pelos que não creem eu. Olha a frase. E eu quero que você tenha consciência que ao dizer eu estou aqui, eu quero transferir o território santo da Canção Nova, esse lugar santo, onde tantas vidas foram restauradas, lá para a sua comunidade, lá para o lugar que você vive, para a sua casa, porque a Canção Nova não tem o objetivo de alienar ninguém. Nós não queremos que você saia daqui iludido que a transformação só é possível dentro desse rincão, não. O que acontece aqui é para desdobrar na sua casa, na sua comunidade, na sua diocese. A cada acampamento, nós queremos que saia pelo Brasil afora uma nova safra de cristãos, gente renovada. Então, quando você disser eu estou aqui, é todo o significado da sua pertença à sua igreja. Você pertence a esta igreja e você está convidada a defender os valores desta igreja. Você não pode ser um alienado, você não pode assumir Jesus somente pela metade. Eu estou aqui, é inteiro. E por isso que tem que ser bem alto. Pelos que não creem eu. Mais uma vez. Pelos que não creem eu. Prepara a voz agora para fazer bem alto. Estou aqui. CançãoNovaPlay.com. Assine já!